Como você está? Você está... Estou ótimo, na verdade. Eu só tenho algumas perguntas. Então, minha pergunta principal, eu acho, é que estou na barreira entre o Islã e o cristianismo. Então, minha pergunta principal é sobre a validade do Antigo Testamento. Então, eu descobri que, de acordo com minha pesquisa, o melhor, eu acho, argumento para a validade do Antigo Testamento seriam os manuscritos do Mar Morto. Mas o argumento principal, por exemplo, é que a Bíblia e o Alcorão não podem ser verdadeiros ao mesmo tempo. Então, como saberíamos se a Bíblia é verdadeira, realmente, corrupta ou não? Quando fala da Bíblia, refere-se ao Antigo e Novo Testamento primeiro. Bem, ambos. Mas podemos. O Antigo Testamento. Os mais antigos escritos são os manuscritos do Mar Morto. Primeiro, eles são rejeitados pelo povo judeu porque acreditam que foram escritos por um grupo herético. Então o povo judeu não considera os manuscritos do Mar Morto como uma autoridade. Os manuscritos do Mar Morto contêm muitos apócrifos. Eles não aceitam como escritura canônica. Você deve escolher entre os manuscritos do Mar Morto. Eles não aceitam como escritura canônica. Para começar. Então você tem que escolher e selecionar entre os manuscritos do Mar Morto. E não tem o Antigo Testamento. Tudo ele. Ele só tem a maior parte de Isaías e alguns fragmentos de outras passagens do Antigo Testamento. E isso é 1500 anos depois de Moisés. Então, mesmo todos esses problemas que mencionei não são suficientes. Mas também se passaram 1500 anos desde a fonte. Então, quando alguém diz que algo está preservado, precisa apresentar evidências de que realmente está preservado. O que você citou, que é a evidência, na verdade, não está preservado. E a razão pela qual não está preservado é porque o povo judeu foi exilado várias vezes. Eles tiveram o exílio babilônico. Eles tiveram o exílio assírio. Eles tiveram múltiplos exílios, dos quais o templo de Salomão foi destruído. Eles foram exilados e seus escritos foram queimados. Então faz sentido lógico dizer que as coisas não estão preservadas. Eles não têm nenhum escrito de qualquer lugar próximo a Moisés. Não vou dizer que é do primeiro século, mas 1000 anos, até mesmo da época de Moisés. Eles não têm nada que seja confiável para você olhar. Corrompido ou suscetível testamento. Absolutamente certo de que está corrompido ou seria apenas suscetível à corrupção. O Antigo Testamento. Tipo, possibilidade. É possível que esteja corrompido ou é absolutamente certo que está corrompido? Não. Para você dizer que não está corrompido, você vai ter que apresentar evidências de que não está corrompido. Esse é o ponto. Certo. Eu digo que o ônus da prova está mais do lado cristão da questão. Tá nisso. Seu Antigo Testamento, cristão ou judeu. O ônus da prova estava na pessoa que faz a afirmação, certo? Ele diz, essa escritura está preservada. Então vamos fazer a pergunta, certo? Você tem algum escrito da época? Certo? Não. Você tem algum sistema oral em que você tenha a mudança de narrações e evidências nas quais podemos investigar e ver se isso está realmente preservado? Não. Tá certo. Eles têm um sistema oral com uma única cadeia. Temos 200 anos ou 300 anos de separação entre cada um. Então, lacunas, você sabe. Então, se você não tem nada para fornecer ou mostrar pra gente que isso é X, que X está preservado, não temos motivo para acreditar que está preservado. Ok. E eu também li uma citação, quer dizer, está completamente fora de contexto, mas na verdade é outra pergunta que eu quero fazer. Fogo com isso, né? Diz na Bíblia, com licença, no Alcorão que é ensinado, basicamente, que temos que, ou com licença, muçulmanos especificamente têm que se basear na Torá e no Injil. Ou isso está só fora de contexto? Tá fora de contexto, mas eu amo esse versículo. Por quê? Porque sempre que as pessoas trazem, isso refuta as crenças delas, mas elas não sabem que isso refuta as crenças delas. Você sabe. Por que Allah diz no Alcorão, o versículo ao qual você está se referindo, povo das Escrituras, vocês não estão em nada, até que vocês estabeleçam a Torá e o Evangelho. Mas aí os cristãos param por aí. E o versículo termina. E o que foi revelado a vocês do seu Senhor, que é o Alcorão. Então, esse versículo está dizendo todos os judeus e cristãos. E é muito engraçado que as pessoas nunca terminam os versículos ou olham o contexto, né? Tá dizendo todos os judeus e cristãos, vocês não estão em nada até que estabeleçam o Alcorão. Porque o versículo diz, e o que foi enviado a vocês do seu Senhor. Então, não menciona apenas a Torá e o Evangelho. Não a Bíblia, a Torá e o Evangelho. E o que foi revelado a você do seu Senhor, que é o Alcorão. Então, se a gente pegar esse versículo no contexto e entender, está claramente ordenando aos judeus e cristãos que sigam o Alcorão, mas não é o único versículo. Muitos outros versículos no Alcorão, capítulo 5, versículo 47 e 48, também dizem claramente que o Alcorão é dominante. O Alcorão ele é o critério sobre as escrituras anteriores, e é isso que as pessoas deveriam seguir agora. Então isso está claro no Alcorão. Certo. Então, só tirando do contexto, na verdade, isso é algo que eu acabei de ler esta manhã. Então, eu só quero mencionar isso. E uma pergunta que eu acabei de ter um dos meus amigos muçulmanos há alguns minutos é, ok, Allah é considerado onisciente. Isso tá certo, né? Na crença islâmica.
Qualquer Deus tem que ser onisciente. Concordo. Então, se Allah é onisciente, não é um pouco estranho que a tentativa que foi feita para se comunicar com a humanidade através dos profetas e que foi corrompida não foi apenas um fracasso? Não, por algumas razões. Primeiro, essas escrituras que foram enviadas foram mandadas para as pessoas da época. Não foi enviado como uma mensagem universal que vai permanecer até o fim dos tempos. Essa não era a intenção da escritura para que Deus a preservasse. E a segunda coisa é isso. Allah disse isso explicitamente. Ele deu esse trabalho para as pessoas sábias, os rabinos e os padres, como um teste para eles. Então Allah diz no Alcorão que ele deu essa responsabilidade no capítulo 5. Allah menciona que ele deu a responsabilidade aos Ruban e Abar, as pessoas, os sábios, os padres e os rabinos, para preservar as escrituras. Mas o que eles fizeram foi vender por um preço irrisório, né? Eles venderam, mudaram as escrituras para poder ganhar dinheiro, ouro, prata, etc. Então, a responsabilidade pela preservação estava sobre eles, em primeiro lugar. E em segundo lugar, a mensagem nunca foi destinada a ser uma mensagem eterna, para começar. Porque há um mensageiro que vem depois e um mensageiro final que virá no final. A razão pela qual o Alcorão deve ser preservado é porque ele é o mensageiro final até o fim dos tempos e o fim dos tempos. Também se acredita que Jesus vai voltar, né? Na revelação, sim, tá bom. Essas são só as perguntas principais que eu tenho agora. Certo, foram respondidas. Insatisfatório. Sim, foram. Tá bom, esse é o ponto da questão. Qual sua crença? Não te crê. De falar. Você quer dizer algo? Bom, eu não tenho nenhuma crença atual. Eu só estou investigando os dois lados agora, então não estou dizendo que o cristianismo ou o islamismo é verdadeiro ou falso. Só estou analisando os dois lados. Acredita em Deus. Sim. Sim, então você acredita em Deus agora. O conceito de Deus no islamismo e no cristianismo é bem diferente, certo? Ok, a pergunta é qual faz sentido para você. Bem, eu também acredito que se Deus tá. Então eu acredito que os dois lados acreditam que Deus é um ser divino. E se ele é um ser divino, ele é diferente de qualquer coisa neste mundo. Então, tentar interpretar ou entender ele seria bem difícil, porque a gente nem entende nosso próprio cérebro em nível científico. E algo como um Deus trino, ou até mesmo uma única pessoa, Allah, por exemplo, apenas um ser, um Deus. Então eu sinto que qualquer um dos dois seria difícil de entender. Eu acredito que o Deus trino seria mais complexo, embora eu ache que você deu a resposta cristã. Você conversou com cristãos e eles te deram a resposta. Por que isso é um cristão? Certo, mas essa é uma resposta típica de cristão, eu diria, né? E a razão pela qual essa resposta é dada é porque os cristãos sabem que seu conceito é ilógico. Então eles têm que fazer um novo argumento em que, ok, é ilógico, mas ninguém pode entender Deus. Então, esse é um argumento cristão bem comum. Mas o ponto é que eu geralmente digo a ele o seguinte: primeiro, vamos falar sobre complexidade. Allah diz no Alcorão, diga, Allah é unicamente um. Ok, o eterno, o absoluto, todo mundo depende dele. Ele não depende de ninguém nem de nada. Ele não tem filhos, nem pais, nem avós. Ele não gera, nem é gerado. Ok. E não há nada que se compare a ele, certo? Tem alguma coisa? Eu não vou dar essa descrição aqui, mas é o que eu disse, né? Por que eu descreveria Deus da forma como ele se descreve, né? Eu prefiro não descrevê-lo. Essa é uma forma filosófica de descrever Deus que os gregos usariam ou alguém mais usaria. Eu descreveria Deus da forma como Deus se descreveu. Eu acho que a forma como eu descrevi é muito mais fácil de entender do que dizer claro, claro, né? Então, uma entidade, unicamente uma, independente, autossuficiente, que não começa nem é gerada, e não há nada que se compare a ele. Qual parte disso você não consegue entender? Não, eu entendo completamente. Sim, ok. Agora, os muçulmanos não têm esse problema de dizer que não entendemos. Nós não afirmamos entender Deus completamente, mas a revelação que Deus nos dá, precisamos ser capazes de entender. Caso contrário, não seria sábio da parte dele nos enviar algo que não entendemos. É como ensinar mecânica quântica a uma criança. Você sabe, uma criança não entende, então não é sábio da sua parte tentar dar a ela algo que está além da capacidade dela de entender. Então, essa é a primeira coisa que eu diria sobre isso. E a segunda coisa que eu vou dizer é, onde está a Trindade na Bíblia? Para começar. Para eu aceitar essa ideia de que não entendemos Deus, Deus primeiro tem que se descrever como uma trindade. Eu acredito que, se a gente rejeitar o Novo Testamento e ficar só no Antigo Testamento, eu acho que é o versículo de Isaías 48, 12, onde Yahvé afirma ter sido enviado por Yahvé e pelo Espírito Santo. Certo, mas isso não prova a trindade. Não, é Yahvé, são dois Yahvés ali, só isso. Mas isso não prova a trindade. Você sabe por quê? Porque Deus, no sentido bíblico, chama todos de deuses. Até os anjos são chamados de deuses, tá?
Os judeus são chamados de deuses no Salmo 8. Por exemplo, o Salmo 82, versículo 6, chama os juízes dos judeus de deuses, explicitamente. Moisés é chamado de Elohim em diferentes lugares. Deus diz, eu farei de você Elohim para o faraó. Então, o termo Elohim, ou Yahvé usado no Antigo Testamento, não é explicitamente usado apenas para Deus. Então, só porque você vê um versículo que tem dois Elohim, não significa que são dois deuses. Ainda é um só Deus. Mas o outro termo que é dado a Deus é o termo de reverência. Não é o verdadeiro que é digno de adoração. É por isso que, quando você combina isso com Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, que diz explicitamente que só há um Deus. Escuta, Israel, o Senhor nosso Deus é um só Deus. Escuta, Israel, o Senhor nosso Deus é um só Deus, né? Certo. Deuteronômio. Eu disse. Sim. 6.4. Certo. Ou 6.4. Foi mal. Então eu acho que é aí que também tem muito overlap. Porque é um o quê? Certo. Então, é um só Deus. E acredita-se nisso no cristianismo. Não quero interromper, Kyle. Desculpa, eu peço desculpas por te interromper, mas eu não quero que você me dê a sua própria interpretação. Onde está na escritura o que você está tentando me dizer agora? Na verdade, é um, mas esse um é 3. Tudo o que você está dizendo agora não existe na Bíblia. E esse é o meu argumento. Onde é que está escrito isso? É que são 3, mas não são 3. Na verdade, são um só. E não são seres, mas na verdade são pessoas em um só ser. Tudo isso é filosofia, vem dos gregos. Não há fé presente na escritura. Certo. Se a gente for por esse caminho, pode olhar para o hebraico. Olhando o hebraico, não é. Ele não está se referindo a si mesmo. Tem um só Deus em Deuteronômio 6:4. Tem um só Senhor, mas, do jeito que está escrito, ele é nosso Senhor é um. Então, quando ele se refere ao nosso Senhor, em hebraico, mostra nosso Senhor. E então é plural, não plural, por causa da palavra são, mas é plural. E eu acredito que não é Elohim, ou Yahvé, é Elohim ou algo assim. E quando você olha para outras traduções, mostra que qualquer coisa em hebraico que termina com nu é plural. Então, nossas iniquidades terminariam em nu. Nossos pecados estariam em nu, assim como em outras traduções em hebraico. Então, na forma como nosso Senhor é um, seria, eu não falo hebraico. Eu entendo porque você diz, olha, Elohim, e no final é para plural. Tá bom. Isso é o que você está tentando dizer simples. Eu vou te dizer que há vários problemas com isso. O primeiro problema é, deixe-me para o bem do argumento. Mesmo que esteja incorreto, deixe-me para o bem do argumento. Aceite que só porque uma palavra é usada no plural, isso não significa que ela realmente é usada para o plural. Porque em hebraico, existe algo chamado plural majestático, onde você usa o plural para uma entidade singular e você pode saber disso pelo verbo. E eu vou dar um exemplo agora, mas antes disso, quero dizer, vamos aceitar que na verdade é plural. Plural pode ser 100 milhões, 300 milhões, 400 bilhões. Por que eu tenho que dizer isso? Plural é, na verdade, Deus, o Pai, Deus, o Filho, Deus, o Espírito Santo. E plural é mais de um. Não é um. Então você está tentando afirmar que, na verdade, não é plural, mas é um plural em unidade. Então você encontrar um termo que usa plural não apoia seu argumento. Na verdade, tudo que isso mostra é politeísmo. Só mostra múltiplas divindades. E você não sabe o limite ou o número dessas divindades. Então isso não prova a trindade. Isso é o que os cristãos às vezes não entendem. É que eles olham e falam, ok, plural, portanto, a trindade. Não. Você está introduzindo a trindade nesse plural, as escrituras em si. Olhando para isso isoladamente, não diz que esse plural é na verdade 3 em 1. Novamente, e também eu disse, o plural é usado como singular. Assim como, por exemplo, eu mencionei, Elohim é uma palavra plural, mas é usada para Moisés, que é uma pessoa só. Ou, se você olhar para o começo de Gênesis, diz Beresh, ou seja, no princípio. Bara, Elohim, tem Shema e Pataar. Deus criou os céus e o ar. A palavra barali é o verbo criar, e está na forma singular. Então, em hebraico, você tem verbos que podem estar na forma singular e plural. O verbo ali está na forma singular para indicar que Elohim aqui é um, não é mais de um. Mesmo que a palavra Elohim seja mais de um, é um, plural de majestade, de respeito. Assim como nós, real em inglês, quando a rainha diz, nós faremos isso, nós faremos aquilo, etc. Então, essa seria a resposta para o que você acabou de dizer. Bom, eu tenho muito mais pesquisa para fazer, meu chapa. Mas, obrigado pela resposta, cara. Eu agradeço. Então eu vou fazer minha lição de casa isso. Ok, mas nós concordamos em uma coisa. Você concorda que o conceito de Taved, monoteísmo, é claro no Islã, faz total sentido, não tem nenhum problema. O que te dei. É simples e faz sentido. É lógico, perfeito na sua descrição. Não é só simples, mas não tem nada como só Deus. Deus não dá a luz nem a Deus. É independente, autossuficiente e singularmente um, não mais de um. Então não é só isso, é simples e intrincado ao mesmo tempo. Ok. E você concorda comigo? Ok. O conceito do cristianismo.
Até agora, você não conseguiu demonstrar isso nas escrituras. Você concordaria comigo, a ideia da Trindade. E eu gostaria de saber, você está? Eu tenho vários vídeos no meu canal. Você pode ver onde eu desafio pregadores cristãos a me mostrar a Trindade. E ninguém conseguiu fazer isso porque não está lá. Então eu recomendaria que você fizesse uma pesquisa. Mas quando você fizer sua pesquisa, tente encontrar o versículo que diz que há 3 em 1 e que há 3 pessoas em um ser. Porque é isso que a Trindade é no Antigo Testamento. Lugar nenhum. No Novo Testamento, João. Não, nem mesmo no Novo Testamento. E a parte engraçada é que, mesmo se você for para o Novo Testamento, não está lá. Eu acredito que está em João. Eu não lembro o capítulo exato. Era tipo, a palavra, o Pai e o Espírito. E esses 3 são um. É, isso. É excelente. O que você está citando é a primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 7. Sim. Ok, o que você acabou de citar é uma fabricação. Essa fabricação que você citou só existe na versão King James. Abra a NIV, a RSV, qualquer outra versão. Você vai para as notas de rodapé e vai ver que há 3 que testemunham: a água, o Espírito e mais alguma coisa. Certo. Então você vai encontrar um versículo completamente diferente. E então, quando você for na nota de rodapé, vai dizer isso para você. Esse versículo, os 3, que dão testemunho no céu: o Pai, o Filho e o Espírito. E esses 3 são um. Você vai ver que diz nas notas de rodapé. Isso é uma interpolação que não existe. Até o século XV. Então, no século XV, alguém adicionou isso como uma nota de rodapé, e depois foi incluído na versão King James. Abra qualquer outra, RSV, NIV, olhe todas elas. Abra a primeira epístola de João 5, 7. E essa é a prova de que a Bíblia está corrompida. Então, fico feliz que você trouxe esse versículo porque é uma evidência. Tem algumas Bíblias que vão ter certos versículos que vão dizer uma coisa, e outras Bíblias vão ter coisas completamente diferentes. E a versão King James foi padronizada e seguida por milhões de pessoas por muitos anos, sabe? Sim. E eu acredito que tem em Mateus. Eu quero dizer, capítulo 26. Eu acredito que Jesus. Sim, a grande comissão. A grande comissão a qual você está se referindo. Lembro é o livro de Mateus, certeza. Eu lembro exatamente qual capítulo ele diz para abençoar aqueles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vão batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ok, esse é outro versículo que é muito problemático. Primeiro, eu diria que isso não mostra a Trindade porque menciona 3 entidades separadas. Se eu disser batizem em nome do Kyle, do Muhammad e do John, isso nos torna um. Então, esse versículo não mostra a Trindade, em primeiro lugar. Em segundo lugar, esse versículo também é visto como uma fabricação por alguns estudiosos. Por quê? Porque eles dizem que, se você olhar para os discípulos, temos casos deles batizando, mas nenhum desses discípulos batizou. Nome Pai, Filho e Espírito. Eles batizavam em nome de Jesus. E se Jesus ensinou eles a fazer isso, eles ouviriam Jesus. Eles vão batizar em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Eles não fizeram isso. Nenhum dos discípulos. Eu tô dizendo, nenhum dos discípulos depois de Jesus. Aquele comando de ir e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo foi feito por João. Não, nenhum deles fez isso. Por que temos relatos deles nos Atos dos Apóstolos? Por exemplo, temos relatos do que eles costumavam fazer, e temos relatos de Pedro e outros discípulos. Eles estão batizando em nome de Jesus. Só você vai ver os casos deles. Está registrado quando eles estão batizando, mas não tem nenhum caso que você vai encontrar de alguém batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas, de novo, eu disse, mesmo que aquele versículo não fosse um problema, ele não mostra a Trindade porque só menciona 3 entidades separadas, certo? Tem mais um versículo que espero que você estabeleça. Eu acredito, quero dizer, que é o livro de Atos. Não sei os capítulos e versículos exatos. Eu acredito que Tomé vem até Jesus e diz: Jesus, Senhor, meu Deus, salva meu espírito. Da mesma forma que está citado no Salmo 8:04. Pode ir? Não. Ó meu Senhor, ó meu Deus, esse é esse versículo, né? Eu posso responder, mas muita gente não gosta dessa resposta. Mas eu acho que é uma resposta bem plausível, né? Se você abrir o livro e ler, ó meu Senhor, ó meu Deus, você vai ver um ponto de exclamação na Bíblia. Certo? E isso foi depois que Tomé encontrou Jesus, depois da suposta crucificação. Então ele achou que estava morto. Então, se eu visse alguém que eu achava que estava morto e eu dissesse, ó meu Senhor, ó meu Deus, por causa do choque, e tem um ponto de exclamação ali porque eu estou chocado, não significa que eu estou chamando ele Senhor Deus, número 1, número 2. Mesmo que eu não queira aceitar a interpretação de que ele estava chocado e estava dizendo, ó meu Senhor, ó meu Deus, referindo-se a Deus, não a Jesus, certo? Mesmo que eu não queira aceitar essa interpretação de novo, chamar alguém de Senhor e Deus não é suficiente para que ele seja Deus. Porque eu demonstrei em vários lugares na Bíblia onde outras entidades são chamadas de Deus. Quando Jesus mesmo cita isso, ele cita o Salmo 82, versículo 6. A propósito, aproveite. Eu acho que era o Salmo 84. Foi 86,4. Ah, bem, 86.
A que estou me referindo. Vós sois deuses, filhos do Altíssimo. É exatamente o Salmo 82, versículo 6. 82. Sim, versículo 6. Ok. Então, mais uma que eu tinha em mente era... minha culpa. Eu esqueci minha última pergunta. Qual deles? Eu sou o pai de um. Qual você quer? Vou te ajudar aí. Não. Quem me vê o Pai. Essa outra. Certo. Quem me vê o pai. Ok. Minha pergunta é a seguinte. O pai é o filho. Não. Quando você vê Jesus, você realmente viu o pai, a pessoa do pai. Cristã. Não, você não viu. Então ele não quer dizer isso. Então, primeiro, vamos estabelecer que isso não pode ser literal. Ou, então, diríamos que o pai é um judeu palestino, porque ele está dizendo, vejam, veja o pai, e tudo. Nós o vemos explicitamente na Bíblia, em João, em outros lugares, e ninguém viu o pai e vive, ou ninguém pode ver Deus. Então ele não quer dizer isso literalmente. Concorde. Até um cristão tem que admitir que isso não é literal. Caso contrário, ele vai dizer, o pai é o mesmo que o filho, é a mesma pessoa. Quando você olha para o filho, é como se estivesse olhando para o pai, o que não é o caso, porque eles são pessoas separadas, certo? Então, se você viu o filho, você não necessariamente viu o pai, porque os olhos do pai estão no céu, certo? Então, sim, o pai está no céu, e Jesus olhou para cima, e em união, ele está chamando o pai. Ele não estava na terra. Se você viu Jesus, você viu uma forma corporal, certo? Você não viu o pai, certo? Diz, me viu o pai, referindo às obras. Como sabemos? Porque quando lemos o mesmo capítulo, que é João, capítulo 14, ele diz aos seus discípulos, vocês farão obras maiores do que eu, e ele fala sobre as obras, certo? Então, o que você citou em João 14, 9, se você continuar lendo, ele fala sobre as obras, e diz que vocês farão obras maiores do que eu. E se você ligar isso com a Bíblia em Atos, capítulo 2, versículo 22, diz, Jesus de Nazaré, um homem designado por Deus por meio de milagres, maravilhas e sinais, que Deus fez através dele. E você é testemunha disso. Então, a questão é, quando você é testemunha dos milagres, você é testemunha do poder de Deus. É como se você tivesse visto Deus. Se eu te vejo dividindo o mar, é como se eu tivesse visto Deus, porque eu estou vendo o poder de Deus de perto. É isso que o versículo quer dizer. Isso não significa que você está realmente vendo o Pai. Certo. E eu acredito que tem outro versículo. Me corrija se eu estiver errado. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Ele diz em João 17, versículo 21, eu e os discípulos, seremos um em mim e no Pai. Como eu e o Pai somos um, todos os discípulos e todos serão um também. Todos nós, todos vocês, seremos um e estaremos em mim e no Pai, assim como eu e o Pai somos um. Ele diz que todos os discípulos e todos serão um também. Todos os crentes serão um. Então esse foi meu erro. Eu interpretei errado. Ele está no Pai. O Pai está nele. Ok. Ele realmente diz isso. Mas ele continua dizendo, e todos os crentes serão um em nós, assim como eu e o Pai somos um. Tá. Dizendo que tudo se unirá. Sim, então, um está em propósito, um está em crença e unidade. Isso não significa que um está na divindade, basicamente, tá? Entendo você. Mais algo. Sim. Não, cara. Minha cabeça tá a mil agora. Então, eu tenho muito a pensar. Beleza. Obrigado por responder minha pergunta. Sem problema. É um prazer. Olha, sempre que você quiser, pode trazer qualquer pergunta sobre Islã, cristianismo, qualquer coisa. E, confia em mim, quanto mais pesquisa você fizer, mais você vai ver que não faz sentido se tornar cristão. Beleza. Obrigado, irmão. Prazer em conversar com você, Kylie. Sem problemas, é bom falar com você.